Olá a todos, a todas. Meu nome é William, lá do Lar Espírita Luz e Amor, e mais uma vez passar alguma coisa a respeito das palavras de Jesus, que hoje vão estar no livro Caminho, Verdade e Vida, é o livro psicografado pelo Chico Xavier, e o autor espiritual é o Emmanuel, né? E a gente vai falar do capítulo 9, versículo 28 de Lucas. Nem todos, já vamos abordá-lo. Antes, vamos iniciar, como sempre fazemos, com a prece. A prece para início da palestra, obviamente, né? Mas acreditamos que enquanto estamos ouvindo a palestra, estamos sendo beneficiados, cada um em seu lar, ainda que não estejam em tratamento pelo lar espírita, mas até pelo grupo de mentores do grupo familiar. Nesses momentos a gente eleva a vibração do nosso lar, ou mesmo a nossa pessoal. Às vezes estamos passando por problemas difíceis, e nesses momentos a gente acaba melhorando, a gente não entende por quê. É porque nesse momento seremos recepcionados desde que entremos em sintonia com a espiritualidade. Muitas vezes a gente está tão desesperado, com tanto problema, que a gente está aqui, mas a espiritualidade está aqui. E às vezes eles descem até a gente, mas a gente acaba descendo também. Vamos então tentar fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai de bondade e amor, mas estamos passando por dificuldades. Isso também é uma expressão da bondade, nós só não temos o entendimento ainda. Falaremos talvez um pouco disso durante a palestra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por trazer até nós os anjos de luz que podem nos beneficiar, seja com um passe invisível que a gente não vai enxergar, com a calma do nosso pensamento, acalmando-nos todas as nossas tribulações. Nos momentos de maiores angústias, de dor e de sofrimento, tu nos prometeste o Consolador prometido. Que seja a palestra de hoje a possibilidade da gente ter, de fato, esse consolo que tanto nós necessitamos. Abençoa a todos nós, a mim que estarei tentando passar o melhor entendimento do capítulo que vamos falar, como de todos vocês para assimilar, e dentro da assimilação, ao longo dos dias, que o mínimo o possível a gente possa colocar em prática. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, que assim seja. O capítulo 105 tem o tópico Nem Todos, né? E está assim: E aconteceu que quase 8 dias destas palavras tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a orar. Esse é o trecho que nós vamos primeiro, inicialmente, ler. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? A pergunta que se faz. Acaso Filipe e o André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato de ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse e com aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes estudiosos receberão do além de pronto as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mister, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a crer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Bem, indo agora trabalhar em cima do texto, né? Eu entendo, né, agora minha parte para transferir a mensagem. Eu vou falar um pouco de mim, não para enaltecimento, não é isso. Eu vou imaginar, porque eu vi muita gente assim, né?
Vamos chamar de parte individual. O eu, não o William. É eu, cada um de nós. Cheguei ao Lar Espírita Luz e Amor há algum tempo, movido, normalmente 95% chega pela dor, meu caso. E a primeira coisa que aconteceu foi buscar a superação daquele momento de dor, de angústia, que hoje, se acontecesse, talvez não afetaria tanto, claro que abalaria, mas não como naquela época, onde a força da juventude, a impetuosidade, a falta do conhecimento que hoje temos pela doutrina espírita, a falta do conhecimento da parte do resgate kármico que hoje também está dentro de mim. Então você procura a casa espírita ou um centro religioso, um templo religioso, normalmente movido pela dor. Até aí, nada demais. Logo depois de algum tempo, você começa a superar graças aos orientadores, aos palestrantes, aos passistas, e aquele trabalho de carinho, todo o acolhimento que a casa, que funcionava num sobrado, na Avenida 7 de Setembro, né, muito tempo atrás, e era muito gostoso a gente chegar num ambiente humilde, poucas cadeiras, todo mundo fazendo um trabalho maravilhoso, não que hoje não faça, não é isso, não estamos comparando. Mas aquilo funcionou e a dor começou a ficar de lado. Aí começamos a parte do conhecimento. As palestras começavam a despertar a curiosidade, a doutrina espírita por si só, o kardecismo, ela desperta em nós muita curiosidade. Eu sempre fui ávido de perguntas. Mãe, por que é assim? Porque Deus quer. Mas por que Deus quer? Não faça pergunta besta. Deus quer assim e está tudo certo. Isso nunca me contentou. Várias vezes vocês vão me ouvindo falar isso nas palestras, né? Mas beleza, estava lá um espírito ávido de conhecimento, de entendimento. Aí começamos olha, tanta gente, o orientador, comece a ler, comece a buscar uma leitura, você vê como vai ser bacana. Eu sou péssimo de leitura, você já leu? Não, por que você não experimenta? Aí me ofereceram há 2000 anos e eu resolvi experimentar. E aquilo foi maravilhoso. Dali começou a vir o desejo. Pouco tempo que eu terminei o livro, 2, 3 dias, peguei os 50 anos depois para dar a continuidade. Aí a parte kármica começou a encaixar a parte dos resgates, quando o Emmanuel, que era Públio, voltou como um escravo, e depois a sequência de livros, aí comecei a devorar livros e tal, beleza. Aí a gente passa para a parte do conhecimento mesmo, buscar as escolas do Lela para entender melhor, e de repente abre um clarão e a dor desaparece, e aí a gente se sente o cara mais poderoso do mundo. Agora eu quero trabalhar nas cabines, agora eu quero tentar fazer um trabalho social, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e você quer fazer tudo, né? E aí você começa a buscar tudo que você pode, e muita gente faz isso, né? Quantos ficam? Quantos continuam? Quantos se desmotivam? Aí a gente não vai entrar no mérito porque não é o escopo do tema de hoje, né? A gente tem vontade de trabalhar em tudo. Eu poderia trabalhar em tudo? Poderia. Conseguiria me dedicar? Com aquela ânsia que eu estava no começo? Com certeza. Eu deveria começar assim, pegar tudo. Olha, eu quero trabalhar na secretaria, eu quero trabalhar na cabine de passe, eu quero trabalhar na desobsessão, eu quero ir na transitória, Casa do Caminho, para fazer um trabalho social. Aí o dia que tiver um evento eu vou participar, eu vou ver um trabalho novo que está sendo... eu também conheci um outro centro ali, eu vou trabalhar lá também. Eu devo fazer isso? Entendemos que é muito meritória essa vontade, mas não é produtivo, porque a gente vai acabar não fazendo tudo com a melhor qualidade possível. Vamos escolher começar alguma coisa, depois agrega-se um pouco mais. Às vezes isso pode causar uma turbulência familiar. Por outro lado, tem alguns que falam, é verdade, ele tem razão, não vou começar nada. Aí também é os dois extremos, é lá e cá. Pegue alguma coisa. Mas não é esse o objetivo ainda. Há que se preparar para aquilo que nós vamos fazer. Há que se preparar espiritualmente também. Há que se preparar emocionalmente também. Às vezes tem familiares que não professam a mesma doutrina. Não adianta você pegar tudo, você começa a fazer tudo com qualidade, um monte de gente feliz, e dentro de casa seu ambiente familiar vai degringolar. Então tudo com equilíbrio e serenidade. Isso a gente está falando do individual. Vamos para o coletivo agora. Então, na parte coletiva,
coletiva, eu chego, eu, vou colocar eu, não William, nós. Chegamos e falamos, olha, eu quero começar a estudar. Ótimo, aí começou a estudar, passado um mês, eu quero trabalhar. Você quer trabalhar onde? Olha, eu estou pensando em ir lá para a cabine de desobsessão. Eu devo querer? Dever, sim. Agora eu, na parte coletiva, devo aceitar? Não, porque a pessoa não tem o conhecimento. Chegando lá, ela pode se assustar, ela pode não, com certeza se assustará, se desequilibrará, e aí com todo aquele mar de possibilidades a pessoa acaba se desvirtuando. Então o coletivo vai criar regras para que essas regras impossibilitem a pessoa de se perder por conta de tantas tarefas, né? Então ele vai, quando você faz uma solicitação, quem está para aceitar vai observar. Você está no primeiro tópico que eu falei quando eu cheguei, ainda estou em dor, em sofrimento, quero trabalhar numa tarefa muito árdua. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pelo menos terminar o tratamento e aí depois, quando você estiver um pouco melhor, a gente volta. Muitas pessoas se revoltam por isso porque querem trabalhar. Uma parte é a parte boa, mas o orientador, o direcionador, ele está corretíssimo. Superei a dor, estou na parte do conhecimento. Olha, eu comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual capítulo você está? No primeiro. Já sinto que eu estou preparado para fazer tudo. Está. Vontade não está faltando. Estou em condições? Eu como coordenador, nós como coordenadores, ou quem está, vai ficar atento, porque talvez aquilo não seja necessário, dependendo da tarefa que se quer fazer. Eu quero pegar tudo, quero começar agora, estou no aula, eu quero trabalhar na cabine de desobsessão, eu quero trabalhar na transitória, eu vou me dedicar ao domingo e vou pegar uma boa parte do meu salário e vou dar para as pessoas pobres, tá certo? Na vontade tá. Devo, como coordenador, direcionador, concordar? Também não. Por quê? Porque existem algumas coisas que têm que estar certas para que haja um encaixe, um acoplamento bacana e não haja um choque, porque fatalmente quem tentou fazer isso não se deu muito bem. Posso estar sendo mal interpretado por algumas pessoas que estão nessa fase. Atentem-se porque devagar e sempre. A galinha de grão em grão enche o papo, desde que esteja sempre comendo naquele momento oportuno. Jesus, voltando ao tema aqui, ele trouxe aquelas pessoas que ele sentia que tinha condições de absorver isso, de absorver o contato com a espiritualidade superior de uma forma mais intensa. Os outros teriam? Teriam. Será que eles teriam dado continuidade à obra? Não sou eu que vou dizer que não teriam. Mas Jesus sabia o que estava fazendo, como até aqui na parte do texto de Emmanuel, ele coloca. E muitas vezes a gente se conforma, fica inconformado, porque fulano foi habilitado para A e eu não fui convidado. A gente nem sabe por quê, às vezes, né? Alguma coisa que aconteceu que impossibilitou a pessoa, nem no campo do conhecimento, da condição, ele reúne condições para isso. Não é isso não. Ele não teve condições, porque o dia que eu convidei, esperava que ele estivesse, ele faltou na tarefa. Um exemplo, né? Mas a pessoa, de pronto, ela pode se revoltar. Tudo bem, acredito, acho que é necessário que se busque uma satisfação, caso a pessoa fique chateada, que melindre, incomodação, nunca é bom conselheiro. Senhor, por que aconteceu assim, assim, assado? A pessoa vai explicar o porquê, né? Normalmente, há um motivo justo. Às vezes as pessoas não concordam com a regra daquele local, isso também é verdade, mas cada uma das circunstâncias, elas são trabalhadas dentro de um corpo diretivo para ter algumas situações. Jesus, quem era o corpo diretivo de Jesus? Era ele era conhecedor de tudo, né? Mas os apóstolos também eram preparados? Eles eram preparados. O que aconteceu quando Jesus ele foi levado para... Não, para a cruz não. No momento oportuno, que alguém perguntou, ele é seu mestre? Quase todos eles disseram que não o conheciam e se afastaram para evitar os problemas. Depois, logicamente, todos preparados, isso é verdade, mas todos eles pegaram a sua missão e seguiram em frente. Mas no momento da provação ali, quase todos eles, Pedro, negou Jesus por 3 vezes. E era o braço direito de Jesus, condutor depois de uma boa parte do cristianismo, né? Então, nós não temos condições, vamos nos ater a entender que se alguém tomou uma atitude dessa,
busquemos o nosso conhecimento, não, a nossa melhoria, porque muitas vezes nós podemos ainda não estarmos em condições espirituais, físicas, a gente está com um problema de saúde, a gente quer fazer um trabalho lá na transitória do Caso do Caminho para pegar força. Não deve. É muito bom, a transitória vai adorar, mas a gente não deve, porque a casa precisa de trabalhadores, mas a gente precisa mais de que as pessoas estejam saudáveis, no sentido não de levantar, não, para a sua vida normal. Passando essa parte, o conhecimento que adquirimos já é o suficiente para a gente poder trabalhar em determinados locais? Tem lugares que a pessoa quer trabalhar, haviam pessoas no passado que morriam de curiosidade e diziam assim, eu vou trabalhar no trabalho de desobsessão, que é lá que eu quero, que eu sei que lá é que o bicho pega, né? Beleza. Onde estão essas pessoas? Nenhuma delas ficou. Todas que estavam atreladas ainda pela curiosidade ou achando que de repente aquilo ia trazer algum mérito pessoal ou um favorecimento. Muito pelo contrário. Também não ficaram, né? Quando nós estamos preparados, estamos direcionados, estamos orientados, tudo isso muda de figura. Aqui não é colocado se os apóstolos que não participaram contestaram Jesus, né? Eu não tenho esse conhecimento, mas aqui no texto está muito claro que ele pinçou a dedos aquelas pessoas que poderiam agregar a si aquele conhecimento para depois pulverizar, né? Da mesma forma que a gente deve se ater ao que podemos fazer no momento. Mas quando a gente puder fazer, a gente agarra. Até mesmo dentro do Lela, a gente tinha situações em que a pessoa precisava terminar os estudos para trabalhar, hoje não mais. Existem alguns critérios ainda, mas ela não precisa mais terminar o curso para poder trabalhar. Vai lá, olha, eu comecei semana passada no curso, quero já entrar na cabine de base, não vai conseguir. Mas a gente, vamos dizer assim, melhorou essa condição desde que a pessoa reúna todas os outros quesitos. Mas o mais importante, gente, é entender que se eu posso fazer A, vamos fazer o A com qualidade. É muito importante que a casa esteja, não só o Lela, né? Estou fazendo uma palestra da ideia que eu estou fazendo dentro do Lela, mas que o local onde a gente está, que a gente possa fazer o bem, a gente faça com carinho, com qualidade, com dedicação, com empenho e com assiduidade, envolvendo a todos. E nós não somos espíritos evoluídos, nós somos espíritos ainda mancos, coxos, defeituosos. Mas se naquele momento que a gente está atuando, a gente atende todo mundo com carinho, muitos podem ver como hipocrisia, e a gente ouve muito isso. Mas se naquele momento eu estou sendo um cara bacana, diferente do que eu sou, será que eu não estou sendo um exercício para aumentar isso ao longo do tempo, para que daqui a pouco eu aplique isso no nosso dia a dia? Isso deve se refletir. Mas que nós possamos compreender que quem está à frente do seu direcionamento não está lá à toa. E ele pode ser contestado? É claro que sim. Mas que a gente possa entender nitidamente que, às vezes, menos é mais. Dedicando-se, empenhando-se, sendo assíduo. Que Jesus possa continuar nos envolvendo, nos abraçando, trazendo a nós aquilo que irá nos agregar. Pegar tudo talvez não vai resolver, mas se eu pegar esse caminho, eu sei que é aqui. Às vezes a gente começa o trabalho de estágio, e o motivo dos estágios é justamente que a gente se vincule a uma tarefa, de repente a gente se apaixona por uma... Eu queria estar na cabine de desobsessão com o William. Gente, mas eu entrei bem na cabine da intervenção, fiquei apaixonado. Eu fui para a musicoterapia, nossa, que maravilha. Esse é o objetivo, menos é mais, e confiemos na indicação que muitas vezes pode ser projetada por dirigente da casa, por orientador, mas às vezes a gente está muito bem inspirado pelos coordenadores das nossas encarnações. Olha, o trabalho do William será na cabine de desobsessão, ele terá atuação no projeto Reviver e irá muito bem na orientação. Ele deve ir para o departamento de ensino, seria muito bom, mas talvez menos é mais. Optei por isso, acredito que estou bem, mas isso sou eu. Cada um deve entender aonde deve estar participando, com qualidade, com carinho, dedicação e assiduidade repetida. Muito obrigado, gente. Vamos encerrar como sempre fazemos, fechando os nossos olhos, respirando profundamente
e aguardando enquanto faço a prece, um passe vindo, conduzido diretamente pela espiritualidade amigo. Senhor, obrigado mais uma vez, que a tua luz caia sobre nós. Se escolhi algum caminho, que possa entender essas palavras de que menos é mais. Mas se não escolhi o caminho, peço que os anjos da guarda, os nossos mentores, possam direcionar-me para um local onde eu me encontre, para onde eu atue e possa também fazer menos ou mais, mas quando eu encontrar alguma coisa para fazer, que eu faça com muita dedicação, com muito amor. Obrigado, Senhor, que o meu lar, o local onde eu convivo, onde eu trabalho, onde eu atuo, seja inundado de luz e de amor, tal qual o nome bendito da nossa casa, Lar Espírita, Luz e Amor. A todos o nosso muito obrigado.